A passagem fundamental para nossa consideração é Jeremias 31 versos 31 a 34. Claramente, a nova aliança é uma promessa de bênçãos futuras para um Israel unido. Será feito com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 31. Tão certo como o pacto da lei foi estabelecido com seus pais, assim este novo pacto se aplicará aos seus descendentes. A primeira aliança foi um acordo bilateral que exigia sua obediência, uma obediência que não aconteceu, pois, diz o Senhor que, minha aliança eles quebraram. Verso 32. Esta nova aliança é um compromisso unilateral de Deus para abençoar. Um fato importante emerge da passagem, a verdade superficial, mas que precisa ser enfatizada. Haverá um reino unido literal de Israel e Judá. A nação que foi fraturada no reinado de Roboão será unificada e administrada por Cristo. Ele prometeu aos seus apóstolos que eles se assentariam sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mateus 19 verso 28. Há tanta probabilidade de as estrelas reterem a sua luz, ou de os padrões das marés serem perturbados, como a de Israel deixar de ser uma nação. Há tantas possibilidades de medir o universo quanto de a semente de Israel ser rejeitada. Jeremias 31 versos 35 a 37. Isso nunca acontecerá, e com esse Reino Unido Deus estabelecerá esta nova aliança. Israel está atualmente marginalizado enquanto Deus tira das nações um povo para o seu nome. Atos 15 verso 14, mas a sua cegueira atual não é total nem permanente. É em parte, até que entre a plenitude dos gentios. Romanos 11 verso 25. A salvação nacional será experimentada quando o libertador de Sião intervir. Verso 26, e a nova aliança entrará em jogo, quando ele afastar de Jacó a impiedade e tirar os seus pecados, minha aliança para eles. Verso 27. A aliança será implementada na segunda vinda do Senhor para reinar. No contexto imediato de Jeremias 31, as bênçãos da nova aliança são as seguintes. Primeiro, a lei de Deus será colocada no seu interior e escrita nos seus corações. A inferência é que durante o milênio as exigências do Decálogo ainda estarão em vigor, mas Deus fornecerá gratuitamente o poder para realizá-las. Foi aí que a antiga aliança falhou, era fraco pela carne. Romanos 8 verso 3. Em si, a lei era boa, 1 Timóteo 1 verso 8, mas a sua deficiência residia no fato de que a carne pecaminosa não iria e não poderia satisfazer as suas exigências. Romanos 8 verso 7. A nova aliança irá remediar isso para Israel. Quando regenerado, o povo finalmente será energizado para implementar a promessa que fez quando recebeu a antiga aliança. Tudo o que o Senhor disse faremos e obedeceremos. Êxodo 24 verso 7. Em segundo lugar, experimentarão a dignidade de serem reconhecidos universalmente como povo especial de Deus. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31 verso 33. O rótulo de seus dias idólatras, Lo-Ami, não meu povo, será removido. Oséias 1 verso 9. Terceiro, eles irão saborear a doçura do relacionamento íntimo com o Messias. Ninguém terá que ensiná-los como maximizar o prazer de sua ligação com ele, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Jeremias 31 verso 34. A comunhão perpétua com Deus será normal. Quarto, não menos importante em seu pacote de bênçãos estará o perdão. A sua longa história de rebelião será eliminada da memória divina, para nunca mais ser desenterrada para condená-los. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Verso 34. Quando a antiga aliança foi estabelecida, ela foi acompanhada pelo sangue do sacrifício. Êxodo 24 versos 4 a 8, dedicado com sangue. Hebreus 9 verso 18. Da mesma forma, a nova aliança será ratificada com base no sangue derramado. Esse sangue endossa o acordo e fornece uma base sólida por meio da qual suas bênçãos serão transmitidas de maneira justa, sem violar a justiça divina. Ao instituir a ceia do Senhor, o Salvador vinculou o derramamento de seu sangue à nova aliança. O cálice simbolizava meu sangue do Novo Testamento, aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26 verso 28. Ele indicou assim que, ao derramar seu sangue,
ele estava fornecendo o sangue do sacrifício que autorizaria a aliança, ao mesmo tempo que legitimava suas disposições, como o perdão dos pecados. Disse que ele é o mediador do Novo Testamento, aquele através de quem os seus beneficiários recebem a promessa da herança eterna. Hebreus 9 verso 15, tendo ocorrido uma morte, tornando isso possível. A aliança da qual ele é o mediador é uma melhor aliança. Hebreus 8 verso 6. A antiga aliança não era impecável. Verso 7, conforme observado, não dava poder para atuar. A nova aliança é melhor, pois foi estabelecida sobre promessas melhores. Verso 6, portanto as suas bênçãos prometidas são incondicionais e mais extensas. A primeira aliança desapareceria. Hebreus 8 verso 13. Tornar-se-ia obsoleta, pois a função da lei como mestre era apenas até Cristo. Gálatas 3 verso 24, até que Cristo viesse, quando ele veio, tornou-se redundante. Por outro lado, a nova aliança é uma aliança eterna. Hebreus 13 verso 20, um eco de Ezequiel ao destacar a bênção permanente concedida ao Israel arrependido. Ezequiel 37 verso 26. Enfatizamos que Jeremias indicou que a aliança será feita com Israel e Judá, de modo que seus beneficiários serão um futuro Israel arrependido. Contudo, parece que as bênçãos espirituais prometidas são a experiência presente dos crentes da era da Igreja. Paulo descreveu a si mesmo como ministro do Novo Testamento, 2 Coríntios 3 verso 6, uma declaração que se tornou uma plataforma de lançamento para o desenvolvimento do tema de sua responsabilidade de comunicar o Evangelho, um tema que se estende por vários capítulos. As 4 principais disposições da aliança estão em evidência nestes capítulos. Aqueles que acreditam no Evangelho têm poder para viver, eles têm liberdade, 2 Coríntios 3 verso 17, pois Deus está trabalhando em suas vidas e lhes deu o seu Espírito, 2 Coríntios 5 verso 5. Segundo, eles agora são o povo de Deus, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, 2 Coríntios 6 verso 16. Então, eles conhecem o Senhor, pois lhes foi dada a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, 2 Coríntios 4 verso 6. Por fim, experimentaram o perdão, por terem sido reconciliados, Deus não imputa as suas ofensas, 2 Coríntios 5 verso 19. O que foi dito sobre estas bênçãos espirituais vistas na igreja hoje, não implica que todas as promessas a Israel tenham sido transferidas para a igreja, mas o fato é que, com base no sangue da nova aliança, as bênçãos a serem desfrutadas pela nação arrependida no futuro, são também realidades espirituais para nós hoje e agora. O Evangelho proclama o que Deus fez, antes que venha o dia do juízo, a fim de que o homem não tenha que responder pelos seus pecados. Se o meu credor vier exigir o pagamento de uma dívida, e eu não tiver com que pagar, estou perdido, mas se ele vier para quitá-la, fico livre. Deus não pode aprovar a iniquidade, isso é impossível, mas uma coisa é insistir pelo pagamento de uma dívida, e outra é vir liquidá-la. O Evangelho nos conta o que Cristo fez como Salvador, antes de sua próxima vinda, então como juiz. Na cruz de Cristo vemos demonstrada ao máximo a inimizade do coração humano, o que nem sempre nos é tão evidente. Logo que encontram uma oportunidade, todos menosprezam o Senhor. Felizmente, pela misericórdia de Deus, Cristo veio para demonstrar a graça divina. A cruz, porém, demonstra também a podridão e o ódio que existem no fundo do coração humano. O mundo crucificou o Filho de Deus. Agora Deus pode dizer ao mundo: o que vocês fizeram com meu filho? O que ele fez a vocês? Nada senão o bem. Então, por que cuspiram em seu rosto e o crucificaram? Se alguém tivesse feito o mesmo ontem à minha mãe, seria possível que hoje eu estivesse disposto a ter amizade com tal pessoa? O homem tem procedido assim, e quando se faz luz em seu espírito, confessa ter agido deste modo e reconhece ser incapaz de justificar a si próprio, mesmo que seja de uma acusação das muitas que pairam sobre si. O mundo deve sofrer o juízo. Todos nós sabemos que assim será e, no entanto, continuamos de mãos dadas com ele. O que nos diz a lei de Deus? Declara ao homem o que ele deve ser,
amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, não cobiçarás. Mas bem sei que não tenho amado a Deus, e tenho cobiçado. Portanto, sendo réu em um ponto que seja já não estou isento de culpa, mesmo que não tenha cometido todos os pecados de que o homem é capaz. Muitos falam de misericórdia, mas o que querem dizer com isto é que têm o desejo de que Deus dê, aos pecados que cometeram, tão pouca importância quanto eles próprios dão. Por exemplo, um homem cometeu 10 pecados e espera ir para o céu. Se tiver cometido 11, julgará que não é muito mal. Quando tiver 100 pecados em sua conta, ainda há de julgar que Deus o desculpará, pois não conhece a santidade de Deus. Ora, um único pecado basta para nos separar de Deus, porém a porta não se fecha para qualquer um que agora confessar tudo com franqueza. O que é o pecado? Acaso o amigo gosta de fazer a sua própria vontade? Isto é que é pecado. A lei exigia pagamento da dívida. Cristo veio pagá-la, e é isso a graça. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não tomando em conta os seus pecados. 2 Coríntios 5 verso 19. Volto-me para a cruz de Cristo. O que ele está fazendo ali? Julgando o ladrão arrependido? Não, mas levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, liquidando-os, para que jamais voltem a ser lembrados. 1 Pedro 2 verso 24, Hebreus 10 verso 17. Lá está aquele Salvador bendito, a quem tenho desprezado durante toda a minha vida, e vejo que ele tomou sobre si os meus pecados, carregou o meu fardo. Tudo está consumado, consumado com absoluta perfeição, nada podendo se acrescentar à sua obra, pelo que Cristo assentou-se à destra do trono de Deus. Voltou à glória por haver completado a obra. O Espírito Santo torna isto claro aos nossos corações, e, desse modo, eu posso afirmar que Cristo fez tudo por mim. O qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4 verso 25. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a obra, e que nós, também, fomos aceitos ou feitos agradáveis a si no amado. Efésios 1 verso 6. Assim, ao invés de afastar a mim, Deus afastou de mim o meu pecado. Veio ao meu encontro no dia da graça, para eu não ter que comparecer perante ele no dia do juízo.